Hello, my little friends. My name is Rafael Procópio. I am a mathematics teacher here in Mathematics River. Just kidding. Calma, take it easy. Eu vou falar aqui em português, mas eu quero dizer nesse vídeo aqui sobre como eu aprendi a falar inglês sozinho e dar algumas dicas aí para você que também está afim de aprender a falar inglês, que é um dos idiomas aí universais, né, no nosso mundo de hoje em dia. Então vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo, apresentar alguns canais, dar dicas de como você pode aprender aqui no YouTube. Então quer saber mais? Come with me, let's go together! Ora, que é o seguinte, ó. Como aprendi inglês sozinho? Então vou dar aqui meu testemunho de como eu aprendi inglês sozinho. Vou abordar nesse vídeo aqui, ó, a importância de falar inglês, oportunidades que falar inglês abre para você, como eu aprendi sozinho, né, finalmente. Vou dar dicas aí de outros idiomas também e vou recomendar alguns canais aí que eu gosto bastante e que ensinam a língua inglesa aqui no YouTube, beleza? Então, começando aqui, ó, com a importância. Por que é importante falar inglês? Tá? Quando você começa a estudar outros idiomas, você percebe que o seu próprio idioma, a sua língua materna, fica mais fácil de ser compreendida. Você vai entendendo melhor as estruturas ali que formam a sua língua. E um outro idioma, quando você aprende um idioma, principalmente com o inglês, que não tem nada a ver com o português, né, ao contrário, por exemplo, do espanhol, que é bem parecido ali, o inglês ele tem outras lógicas de formação, tudo isso, e isso ajuda muito ao seu cérebro, como eu botei aqui, ó, estimula o seu cérebro. Tá? O seu cérebro vai ficar em atividade aí, aprendendo outros idiomas, fazendo novas ligações neurais. Então é muito importante que você aprenda um novo idioma, seja inglês, seja alemão, seja francês, qualquer um. Tá? O inglês é porque, de fato, ele é o idioma mais falado no mundo inteiro, né? Para você se comunicar quando você viaja, quando você faz qualquer outra coisa, para você entender um filme que você vê no cinema aí, que normalmente está em língua inglesa, né? Você tem que falar o inglês, sem contar que o inglês, o principal aqui, né, desse vídeo que eu vou falar, vai ser essa parte aqui, ó, do abre novas oportunidades, que eu vou falar agora aqui, olha só. Isso, para mim, especificamente, vou contar a minha experiência com o inglês e as oportunidades que o inglês me abriu. Eu, professor Rafael Procópio. Beleza? Então aqui é o seguinte, ó, oportunidades intelectuais. O que eu quero dizer com isso? Tá? Quando você aprende a falar o inglês, aprende a falar um outro idioma, principalmente o inglês, eu volto a bater a tecla aqui, você consegue, por exemplo, pesquisar na internet em língua inglesa, ler artigos em inglês, ler livros em inglês, tá? Ler blogs, enfim, você consegue se comunicar em inglês, lendo, entendendo ali tudo que está escrito, ou quase tudo. Então as oportunidades intelectuais elas se potencializam bastante, já que a maior parte dos artigos científicos mais importantes, dos livros mais importantes, são, claro, todos eles, ou quase todos, traduzidos para a língua inglesa. Tá? Então muitos deles são nativos da língua inglesa, e aí quando você lê a obra original, ela é, na minha opinião, muito mais rica. Tá? Quando você lê uma tradução, que às vezes a tradução perde um pouquinho ali o sentido. Então é importante você saber o inglês para abrir novas oportunidades intelectuais, como eu coloquei aqui. Então pesquisas, né, você consegue efetuar pesquisa, estudar, fazer o que você quiser quando você aprende o inglês. Você consegue assistir um noticiário em inglês, saber melhor como funciona o nosso mundo, né, as notícias do mundo. Então essas oportunidades intelectuais são muito importantes. Agora as profissionais. Oportunidades profissionais, que você vai perguntar assim, mas você é professor de matemática, que você está falando de inglês, por que o inglês melhorou aí a sua vida profissional? Você não tem que só ensinar matemática, 1 mais 1 é igual a 2? Só que não, beleza? Assim, eu, como eu sei falar inglês hoje em dia, né, consigo ouvir, entender bem o que está sendo dito e consigo principalmente traduzir, né, da língua inglesa para o português. Uma oportunidade legal que abriu na minha vida foi começar a traduzir vídeos do inglês para o português. Então, por exemplo, os vídeos da Khan Academy, tá, lá dos Estados Unidos. Eu faço um trabalho aí para a Fundação Lehman, que é traduzir esses vídeos para a língua portuguesa, beleza? Então, assim, foi uma oportunidade profissional bem legal que apareceu para mim, tá? Abriu muitas portas. E o inglês, assim como o espanhol também, né? O espanhol, no caso, eu falo inglês e espanhol. O espanhol foi importante na oportunidade profissional, porque, por exemplo, em maio de 2015, eu fui chamado para dar uma palestra na Colômbia, tá? Só porque eu falo espanhol, beleza? Então, assim, quando você fala outros idiomas, você abre um leque de oportunidades que às vezes você, primordialmente, nem sabia que poderia abordar. Eu jamais, quando fiz a faculdade de matemática, pensei que fosse trabalhar com tradução de vídeo e fazendo vídeos de matemática, traduzindo vídeos do inglês para o português. E eu consigo fazer isso só porque eu aprendi a falar inglês sozinho. Calma que eu vou chegar na parte
de como eu aprendi, tá? Dar dicas aí de como também você pode fazer isso. Tranquilo, então as oportunidades profissionais foram bem legais na minha vida, estão sendo ainda, né? Porque eu ainda estou fazendo esse trabalho. E você consegue se comunicar com o mundo inteiro passa a te conhecer, e isso é muito importante. É ou não é? Oportunidades pessoais. O que eu quero dizer com isso daqui então? As oportunidades pessoais foram bem legais para mim, tá? Novamente estou contando da minha experiência, porque eu consegui fazer, por exemplo, muitas amizades, tá? Por causa do inglês e do espanhol. Inclusive essa amiga que me convidou para ir para a Colômbia, por exemplo, a Marta Ayala, ela eu conheci num site de hospedagem chamado Couchsurfing, que eu hospedei ela aqui em casa durante um Réveillon, não sei se foi em 2010, 2011, mas eu hospedei a Marta Ayala aqui, ela trabalha na Secretaria de Educação lá de Bogotá, na Colômbia, e aí, né, depois disso ela voltou para a Colômbia, e um tempão sem se falar, eu comecei a fazer meus vídeos, né, fui ganhando notoriedade, aí ela me convidou para ir lá dar uma palestra para os professores colombianos, e foi bem legal. Então, assim, graças a uma amizade que eu formei no Couchsurfing, tá, eu sou embaixador do Couchsurfing aqui no Rio de Janeiro, e esse pessoal aí que viaja, que fica hospedado na sua casa, você conhece, sai, passeia pela cidade, é bem legal, você forma novas amizades. Eu conheci gente da Índia, né? Um abraço aí pro meu amigo Kaushal Karkanis, um indiano muito gente fina, que eu só fiz amizade com ele porque eu falava inglês. Fiz amizade com gente da Itália, da França, do Japão, inclusive uma menina de um país chamado Transnistria, que fica na Moldávia. Eles têm lá presidente, moeda própria, mas eu acho que não são reconhecidos aí pela ONU. Eu nem sabia da existência desse local. E aí vim a saber por causa do Couchsurfing, porque eu falava inglês. Beleza? Então, assim, e dessa forma como o Couchsurfing foi hospedando, eu fui aperfeiçoando cada vez mais, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. E as viagens? Nada melhor do que você ir para o exterior e conseguir se garantir, né, conversando com as pessoas, não passando fome, não pagando mico nos lugares. Você poder sair e se comunicar. Se comunicar é muito importante. Beleza? Então, você consegue viajar sem preocupação alguma. Quando eu ganhei, por exemplo, o YouTube Creator Camp em 2013, eu ganhei a oportunidade, o Google me pagou para ir lá para os Estados Unidos para conhecer o YouTube Space LA, dos Los Angeles, né? E aí eu fui sem temer nada, fui sozinho, viajei sozinho, fiquei lá 2 semanas nos Estados Unidos, sem temer, porque eu falava inglês perfeitamente. Então eu consigo ir ao mercado, fazer compra, consigo ir ao shopping, consigo tirar dúvidas de materiais. Eu queria comprar câmera, queria comprar lente, queria comprar mesa digitalizadora, comprei tudo novinho lá, pegando várias dicas dos vendedores, aí me comunicando com eles, claro. E dessa forma a gente vai aprendendo muito mais, tá? E essas oportunidades são muito legais na nossa vida. Inclusive, voltando para a parte das oportunidades intelectuais aqui, ó, até esqueci de falar, todo o trabalho que eu faço aqui no YouTube, de produzir o vídeo, de mexer na câmera, tudo eu aprendi através de canais gringos, principalmente. Tá? Eu considero o conteúdo gringo aí que trabalha com edição de vídeos, a parte técnica de filmagem, áudio. Tem muito canal gringo bacana ensinando isso. Eu aprendi tudo sozinho, a não ser naquela semana do YouTube Creator Camp, que a gente ficou uma semana ali estudando só com os tops, né, do YouTube Brasil, por exemplo, Porta dos Fundos, Jovem Nerd, Iberê Tenório. Então ali eu consegui aprender bastante, mas tudo que eu tenho dúvida eu procuro lá em inglês e sempre tem vídeo, principalmente o Do It Yourself. Né? Por exemplo, eu criei aqui a minha iluminação que eu faço aqui no estúdio, depois eu posso até mostrar no meu vlog pessoal, que é o youtube.com/rafilas. Tá, eu vou mostrar uns bastidores lá. Aqui, a iluminação que eu fiz aqui, eu peguei no Do It Yourself, eu coloquei lá DIY, né, DIY, que é Do It Yourself, faça você mesmo. E aí eu aprendi a fazer luminárias, aprendi a fazer um monte de coisa aí digamos, gambiarras. Né? Essas gambiarras aí a gente consegue aprender de maneira bem legal nesses sites gringos aí. Beleza? Então essas são as oportunidades que o inglês abriu na minha vida. E agora eu vou dar dicas para você de como eu aprendi, de que maneira eu aprendi a falar inglês, por que eu decidi falar inglês e como eu fiz isso. Olha só, como eu aprendi a falar inglês sozinho. Então assim, desde criança, aí você vai falar assim, mas criança aprende fácil, né? Tudo bem, tranquilo, criança ali aprende rápido se tiver curiosidade. E assim, os meus pais nunca me estimularam, digamos assim, você tem que aprender inglês. Não, eu sempre fui curioso. Então, desde pequeno, quando eu sempre tive um videogamezinho, né? Por exemplo, Super Nintendo, eu jogava Super Mario, jogava The Sims, ou melhor, SimCity, né? Eu lembro do jogo SimCity, que eu era o prefeito da cidade, achava muito legal. E normalmente os jogos
tá? Quando eu ia lá na locadora alugar o cartuchozinho, botava no videogame, os menus eram todos em inglês, tudo que vinha escrito era em inglês. E aí tem gente que simplesmente pega aquilo ali, nem lê, não se importa, só vai jogando, tal, descobrindo ali de maneira aleatória como funcionam as coisas num jogo. Mas eu não, eu sempre quis saber o que estava escrito, eu sempre queria entender a história do jogo, o que era para fazer, qual era o meu objetivo ali. E eu queria entender o que as personagens falavam, enfim, eu queria saber o que estava escrito ali. E aí desde pequenininho lá, meus, sei lá, 6, 7, 8 anos, eu já lia o que estava escrito na tela do videogame, dicionáriozinho do lado, já ia pesquisando. Na época não tinha internet, então era mais complicado do que hoje em dia. Acho que se fosse hoje em dia seria mais fácil aprender a falar sozinho, mas naquela época eu tinha o meu dicionáriozinho, e aí assim, eu não compreendia muito bem o inglês, mas eu já tinha noção da leitura, beleza? E aí assim, eu lembro muito bem também quando eu era pequeno, tá, já pulando aqui, já falei da curiosidade infantil, né? Eu era curioso, e aí os jogos me estimularam, estimulou-se a minha curiosidade, eu com o dicionáriozinho ali ia lendo, ia entendendo o que estava escrito na tela, só que eu não tinha ainda o listening, eu não sabia ouvir e entender o que as pessoas falavam em inglês. E isso melhorou muito quando eu passei a ver filmes legendados principalmente. Desde criança, volto a dizer, tá? Desde criança eu nunca gostei de ver filme dublado, por exemplo. Então as pessoas lá no filme falavam e eu via a boca do cara mexer de um jeito e uma outra voz saía ali. Eu achava aquilo meio estranho, então eu preferia ver filme legendado. E eu lembro até hoje que eu tinha uma fita com um montão de filme do Jean-Claude Van Damme. Eu sei que não é o melhor cara para se aprender a falar inglês, já que ele tem um sotaque belga ali, né? Eu acho que o Jean-Claude Van Damme é belga. Tem um sotaque belga muito forte. Mas aquilo me ajudou sobremaneira. Tá? Então me ajudou muito ouvir o Van Damme falando, os outros atores que contracenavam com ele. Eu sei que não são os melhores atores do mundo, mas eu gostava muito dos filmes do Van Damme, tá? Era muito fã e via o filme todo ele legendado em português. Tá? Na época não tinha DVD ainda, era VHS, eu colocava a fita VHS lá, tava legendadinho, bonitinho, e eu via o filme trocentas vezes, prestando atenção no que o Van Damme falava e lendo a legenda em português ali. Daí eu fui treinando o meu ouvido, né? Treinando o listening, que é muito importante, beleza? Então, os filmes, aí quando lançaram um DVD, né, que tinha a opção lá da legenda em português e depois a legenda em inglês, eu costumava assistir o filme em português, depois eu colocava a legenda toda em inglês para eu poder ouvir o que o ator estava falando e relacionar aquilo com a palavra escrita. Então aquilo me deu também uma bagagem do idioma inglês muito forte. Hoje em dia você tem aí o próprio YouTube com um montão de vídeo em inglês que tem legenda em português e legenda em inglês. Então você pode fazer esse tipo de técnica que eu fiz também, assim, uma técnica totalmente empírica. Eu não tinha embasamento algum, eu nunca tinha feito curso de inglês nem nada, mas eu gostava. Então era uma coisa que me satisfazia aprender a falar, entender o que os atores estavam falando, até chegar um momento que eu assistia ao filme todo novamente, sem legenda alguma, e entendia tudo. Tá? Muito por memorização, claro, mas também assim, você começa a treinar o seu ouvido, né, porque está sendo dito. E isso é muito importante. A leitura, né, que basicamente já falei aqui na parte dos jogos, tá? Quando você lê o que está escrito, tem o dicionáriozinho do lado, ou se está na internet, pode consultar ali um dicionário online, é muito importante. Então, você lendo, você pega muito da gramática da coisa. Eu nunca estudei a gramática do inglês perfeitamente, assim, nossa, tem que botar aqui, verbo aqui, assim, assado. Tudo que eu aprendi foi no empirismo total, foi no dia a dia, tá? Foi de maneira completamente sozinha, self-studies. Tá? Eu estudei sozinho totalmente, mas eu nunca estudei a gramática do inglês. Sei lá, eu não sei se eu falo inglês fluentemente, não vou dizer que eu falo fluentemente, mas eu falo bem. Tá? E devo cometer, obviamente, um errinho ou outro aqui e ali, não é minha língua materna, mas eu consigo me comunicar perfeitamente. Tá claro? Então, assim, a leitura estimula esse seu lado da conjugação dos verbos. Você acaba decorando ali os verbos mais frequentes, os verbos irregulares. Você consegue entender ali a conjugação nos tempos verbais, tudo bonitinho, através da leitura. Tá? Então a leitura é muito importante também. E conhecendo os gringos, como eu já falei aqui, eu sou embaixador do Couchsurfing, então há muitos anos atrás, já tem uns 2 anos aí que eu não participo mais do CS, porque a vida mudou completamente com Matemática Rio, com as coisas que eu estou fazendo na internet. Mas eu conheci muito, mas muito gringo mesmo. Moro no Rio de Janeiro, a cidade mais turística do Brasil. Então sempre tinha gringo aqui, eventos do Couchsurfing, e aí a gente ia pro centro da cidade para conhecer a galera. E era muito legal,
tá? E conversando com essas pessoas, eu fui treinando mais ainda o meu ouvido e principalmente a fala, tá? Porque assim, quando você tá jogando um videogame ali, você tem um joguinho e você tá lendo o que tá escrito, beleza, você compreendeu ali o que tá escrito, sem problema algum. No filme, você coloca lá a legenda bonitinho e tal, você começa a ouvir o ator falando, você tá ouvindo. Então treinei a leitura, treinei a escrita, mas a fala era um complicador. Então assim, eu fiz o meu perfil no Couchsurfing e logo nas primeiras horas do perfil que eu joguei no ar, eu já recebi um pedido de um casal, tá? Um cara alemão com uma menina, um cara francês, desculpa, com uma menina da Alemanha. Queriam ficar aqui em casa, conhecer o Rio de Janeiro. E aí eu pensei comigo, caramba, o que eu faço? Aceitei. Decidi aceitar, mesmo sem falar inglês. Eu não falava, eu entendia tudo, mas não falava. Na hora de falar, quando eu recebi eles aqui em casa, quando eu comecei a falar com eles, nossa, eu gaguejava pra caramba. Era difícil manter uma comunicação, mas você vai, uma hora vai, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, ou pedra mole em água dura, tanto bate até que fura. Ou melhor, o contrário. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E nesse caso, eu fui batendo ali com a água na pedra do inglês, até que furou. E eu comecei a falar inglês já sem gaguejar. Você viu no início do vídeo que eu falei ele bonitinho. E você com a prática vai pegando tudo isso. Então conhecer gringos, sair, conversar com as pessoas. Hoje em dia tem na internet aí vários sites que você pode conversar, né, com os gringos aí e aprender inglês. Enfim, tá? Então você tem que treinar. Tá? O treino é o que vai levar você à perfeição. Então falei como eu aprendi sozinho, dei algumas dicas aqui de como eu fiz. Então assim, se você é pai de algum garotinho, uma garotinha, porque toda criança ela é curiosa, então estimule a curiosidade do seu filho e da sua filha. Tá? Para que eles já aprendam ali, que cresçam bilíngues. Isso é muito importante. No mundo de hoje, principalmente, está globalizado e tal. Então estimule. Agora aqui é o seguinte, ó, outros idiomas. Como eu falei, além do inglês, eu falo bem o espanhol também. Eu dei a palestra lá na Colômbia falando em espanhol, foi muito legal. É claro que provavelmente eu falei um portunhol meio estranho ali, mas consegui me comunicar perfeitamente. Eu acho que o importante é isso, é você aprender, não para você virar um nativo da língua. É claro que se você falar perfeitamente bem, como o Rafa Channel faz, né? Você já deve conhecer o Rafa Channel. Ele tem um canal que ele ensina inglês também. E ele fala um inglês perfeito. Eu não tenho a intenção de falar inglês perfeito. Para mim, eu quero só me comunicar. E eu consigo me comunicar perfeitamente em inglês, em espanhol, um pouquinho de francês, e um pouquinho de italiano. Um petit peu de francês. Eu quero muito aprender a falar francês, acho complicado, mas eu quero aprender. E o italiano também, eu acho a língua linda, um idioma muito bonito. E outros idiomas, quem sabe o mandarim, né? Hoje em dia a China é um país que está produzindo muitas coisas e de repente aprender mandarim pode ser bom para você conseguir alavancar uma carreira na empresa, ou sei lá. Tá? Nunca se sabe. Então, aprender um idioma é sempre importante. E agora eu vou te dar umas dicas aqui, ó, de canais que eu gosto que trabalham com o ensino-aprendizagem de inglês na internet. Você vai perguntar assim, mas professor, você nunca fez um curso? Eu cheguei a fazer, uma época da minha vida, aí, um curso, sei lá, durante 6 meses ou um ano. Eu cheguei a fazer inglês e espanhol, só que eu vou confessar que eu não aprendi muita coisa lá não. Eu comecei a estudar no nível mais básico, eu não pulei etapas. Meu pai me colocou lá, assim, meio contra a minha vontade, eu queria aprender sozinho. Eu não sei se ele desconfiava que eu não ia aprender ou não, mas eu não queria, de qualquer maneira. Ele me colocou, eu vinha pra casa, voltava e falava, pai, não aprendi muita coisa lá e tal. Aí pedi pra ele me tirar, tava gastando dinheiro à toa. E resolvi, então, fazer o esquema que eu mostrei pra vocês aqui. Mas assim, as videoaulas hoje em dia, né, dão aquele gás que falta muitas vezes, né? E principalmente para quem não tem aí condições de pagar por um curso de inglês, que eu sei que muitas vezes é caro e tal. Eu recomendo esses canais aqui, ó, o ESL Winner, do professor Paulo Barros, tá aqui, ó, ele aqui. Eu vou deixar em cima da fotinho deles aqui o link, e também na descrição do vídeo o link do canal de cada um desses aqui, né? Então o Paulo Barros, ele tem o maior canal de inglês do YouTube brasileiro, recomendo fortemente, além de ser um cara super gente fina, recomendo o Paulo Barros, o canal ESL Winner. Tem a Karina Fragoso, que é a nossa embaixatriz, a embaixadora do YouTube Edu, do YouTube Educação, tá? Então ela tem um canal também que ela dá dicas de inglês, ensina inglês, gente fina também, gosto muito, então recomendo o canal da Karina Fragoso. Tem o canal do professor amigo meu aí, ó, que é o professor Sandro Ataliba. Ele tá começando, o canal dele tá bem no iniciozinho, então assim, quem quiser seguir o professor Sandro Ataliba, recomendo fortemente,
é um professor também super legal, ele faz videozinhos bem rápidos assim, e você vai aprender bastante com ele em pouco tempo, em vídeos que dão dicas muito rápidas, muito ágeis, numa dinâmica bem legal. Eu não consigo nunca assistir um vídeo do Sandro Ataliba só os primeiros segundos. Eu tenho que assistir do início ao fim. O cara é fantástico, sem contar as tiradas que ele tem, que são muito engraçadas e muito inteligentes. Vale a pena conferir o canal Bom de Língua, do professor Sandro Ataliba. Vai lá, ele ensina português e inglês lá também. Então vale muito a pena, recomendo fortemente. E o canal Você Aprende Agora, do Felipe Dib, tá aqui, ó. Professor Felipe Dib, também professor sensacional, faz videozinhos curtos aí, 3 minutinhos no máximo, e você vai aprender muito inglês como Você Aprende Agora, do Felipe Dib. Beleza, então assim, acho que deu um panorama geral de como eu faço. Eu não sei se vocês querem mais vídeos da minha saga com inglês, que eu falo especificamente, crie uma playlist, sei lá, de videoaulas de inglês. Se quiser, deixar no comentário aí. Se tiver outros canais também, coloque nos comentários e a gente vai discutindo a partir daqui, beleza? Por esse vídeo aqui é só. Espero que eu tenha contribuído aí para o seu aprendizado. E a gente se vê nos próximos vídeos do Matemática Rio. You are not alone. I'm with you. See you next class.